Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Power Results, onde a gente ensina você a ganhar massa muscular, potencializando o seu treino de academia e de exercícios mais intensos e a perder gordura localizada aí nesse processo. E hoje o nosso tema é um mineral muito conhecido de todos e todo mundo sabe que para fazer exercício, atividade física, e não só para isso, vocês vão entender hoje, um mineral que a gente precisa muito e muito conhecido, que é o potássio. O potássio, além de ser um mineral, ele é um eletrólito, tá? O que é um eletrólito? É o que conduz eletricidade através do nosso corpo, tá? Então, todas as células do fio do cabelo, na sola do pé, tem que ter dentro delas potássio, tá? Então, vamos lá. O potássio, ele é dissolvido no sangue, tá? Em contato com líquidos, ele é absorvido. Que junto com o sódio, o cloreto, o cálcio e o magnésio, tá? Ele é crucial para que a nossa parte elétrica do corpo funcione, tá? Nós temos uma parte do nosso corpo que a gente fala que é a parte da energia, tá? Até a gente trabalha as frequências Hertz de energia através de florais quânticos para regular essa parte, tá? E do potássio também tem o floral quântico, tá? Que equilibra o potássio, a frequência Hertz do potássio, para ele fazer direitinho a função dele. Não basta a gente ter um nutriente dentro do corpo, a gente precisa que as nossas células vibrem na frequência energética certa para que os nossos nutrientes sejam absorvidos. E um dos principais que fazem isso, o equilíbrio das células, da sua frequência energética, é o potássio, tá? Então, sem potássio, a gente não tem equilíbrio de frequência energética nas nossas células. Ele é crucial na concentração na contração e descontração do músculo do nosso corpo. Então, o potássio, ele é um dos responsáveis pela contração e descontração. Então, quando o coração bate, tum, 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 o músculo tem que contrair e descontrair. Isso é a batida do coração, tá? Quando a gente caminha, o nosso músculo tem que contrair e descontrair, tá? Quando o nosso estômago faz movimento peristáltico ou outros tecidos musculares do nosso corpo, né, digestivos, precisa contrair e descontrair. E um dos responsáveis por isso é o potássio, tá? Não o único, mas um dos responsáveis. Então, responsável pela contração e descontração do coração, principalmente do estômago e do músculo esquelético, tá? Ele é muito, muito necessário para o funcionamento normal das nossas células. Então, é sabido de todos, né, que quando a gente tem cãibra, às vezes está faltando potássio, né? O potássio, ele tem que ser sempre medido lá nos nossos exames, porque ele é um parâmetro muito pequeno ali, assim como outros minerais tantos que tem, nós vamos falar de cada um deles, né? O ideal do potássio, a gente fala, é ficar na casa do 4, entre 4,2, lá no resultado do exame, e 4,8. Se ele for para a casa do 3, está faltando potássio, se ele for para a casa do 5, já está começando a querer exceder, tá? Então, o ideal é ficar ali, entre 4,2 e 4,8, né? Sempre ali na casa do 4 é o perfeito para o potássio. Então, cada célula nossa, para poder, junto com outros minerais, fazer energia, ter energia, tá? Nós precisamos desse mineral tão importante. E as pessoas acham que o potássio tem o único, exclusivo função de não dar cãibra. É muito fácil a gente deter o controle da nossa saúde, gente. A nossa saúde, a gente tem que ter autonomia de ter a nossa saúde na nossa mão. E para a gente ter a saúde na nossa mão, a gente precisa de entendimento,
tá? E para ter esse entendimento, você tem que meio que visualizar como é que tudo acontece dentro do nosso corpo, tá? Então, eu convido vocês a fazer essa viagem comigo, tá? De visualizar como é que tudo é feito lá no nosso corpo. Então, vamos imaginar que a gente come uma banana, né? Quem não é sanguiar, né, Fernanda? Que sanguiar não pode comer banana. Mas tem potássio no salmão, nos feijões, depois a gente vai falar ali. E dando energia para as nossas células, para elas poderem ficarem saudáveis e você não ficar enrugada, manchada, envelhecida, envelhecido, né? Vamos supor que você come lá um alimento que tem potássio e aí o potássio entra ali, dilui no seu sangue, entra nas suas células e faz você ter um coração que bate, tá? Bem legal, né? Faz você metabolizar nutrientes da estrutura óssea, tá? Faz você contrair, descontrair o músculo lá no exercício, né? Então pensa que toda vez que você vai lá na academia, ou que você corre, ou que você anda de bicicleta, que você pedala, contrai e descontrai seu músculo, é o potássio que tá ali, tá? Esse pezinho aí todo sorridente que tá ali trabalhando lá no seu músculo, no seu coração. Então fica impossível você ter um bom resultado lá na academia, tanto de energia quanto de equilíbrio elétrico no seu corpo, né? Para você fazer massa muscular, para você perder gordura localizada, se você não tiver esse mineral tão importante que é o potássio, tá bom? Então vamos lá. O potássio tem uma margem, tá? Bem restrita, que é aquilo que nós falamos de quantidade, que a gente sempre tem que monitorar lá no exame, tá? Menos ou mais, a gente tem problemas, tá? O potássio acima, tá? Ele aumenta o batimento cardíaco, tá? Ele faz disfunção renal, né? Porque ele é excretado pela urina, então excesso de potássio vai sobrecarregar o rim, tá? Nunca a gente pode exceder e nem faltar nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de enzima, tudo tem que estar no seu equilíbrio. Por isso que a gente bate sempre na tecla, né, Fernanda? Que é muito importante fazer exame e medir, né? O exame serve não para a gente fazer check-up de doença, tá? Exame serve, pessoas inteligentes, pessoas sábias, usam os exames laboratoriais para fazer check-up de saúde, tá? Para sempre estar monitorando o seu organismo, o seu corpo, para entender o que você pode, o que não pode, o que já está no limite, o que tem que suplementar, o que tem que usar a frequência para ajudar a absorver, né? Porque a gente consegue fazer todas essas leituras no exame. Quem participa dos nossos cursos aprende a fazer essa leitura, né? E poder ter autonomia sobre o seu corpo de falar, não, preciso suplementar mais esse, agora posso parar com esse, e isso que é importante. E é importante também com potássio. Se tiver alto, ele chama hipercalemia. Se tiver baixo, chama hipocalemia. Tudo que está alto é hiper, tudo que está baixo é hipo, é falta. Aí você tem parada cardíaca, fraqueza, falta de energia, dores musculares, cãibras, problemas de estômago, tá? Então, como é que você vai fazer academia se você tem fraqueza, né? Então, não dá. Às vezes vai lá, faz exercício, às vezes consome o que não tem mais, tá? E aí você estraga o sistema. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Em vez de você ter um benefício com o exercício, você tem um malefício no seu corpo porque você está forçando demais o seu organismo, tá? Sendo que você nem tem o nutriente para fazer aquele exercício, tá? Falta de energia. Como é que a gente vai com falta de energia fazer exercício? Para perder gordura localizada, para fazer massa muscular? Não tem como, né? Dores musculares, né? Muitas pessoas ficam impedidas de fazer o exercício por causa de dor muscular ou de dor articular, né? E aí você precisa ver se uma das causas de você tá sem energia, pode ser outra causa, mas a gente pode medir lá no exame como é que tá seu potássio e saber se ele é o causador. Se ele é o causador, a gente repõe, né? Se tiver em excesso, a gente
tem como eliminar esse excesso para também não ter problema, tá? E não é porque é um mineral, não é porque é natural que a gente pode indiscriminadamente, né, achar. Ah, eu acho que eu tô com falta de energia, falta de potássio. Aí vai lá, compra um suplemento ponderal, que não tem frequência, tá? E toma, sendo que o teu corpo não precisa, aí você vai ter o malefício do excesso, que é principalmente parada renal, excesso de batimentos cardíacos, tá? Vamos lá, a economia do corpo tenta dosar, tá? Nosso corpo ele tem uma economia. Por que muitas pessoas perdem cálcio, né? E pode ver, muita gente tem osteoporose, por exemplo, e calcificação na veia, né? Porque o corpo, ele quando você não dá, ele não está na frequência correta para absorver o nutriente, ele tem que depositar em algum lugar. Aí fica fraco onde deveria estar aquele mineral e fica excessivo onde não poderia estar, né? Então, o corpo ele fica tentando, né, administrar, porque lembra, do fio do cabelo na sola do pé, todas as células precisam de potássio, todas dentro dela, tá? Para ter energia, tá? Para poder funcionar. Então, o que acontece? Ele fica tentando administrar entre o que você dá e o que você tira, tá? Se o potássio é importantíssimo para contração e descontração muscular, então vocês imaginam, com baixa de potássio, você ficar usando um monte de músculo. Aí você gasta potássio mais do que você repõe, tá? E aí você começa a ter falta, e a falta do potássio faz perder memória, concentração, tá? Ele é responsável por dilatar vaso do cérebro, então você pode ter um AVC por falta de potássio, tá? Por exemplo, né? Então, a gente precisa entender, tá? Que a gente não pode só ir na academia, né, com o intuito de fazer massa muscular e perder gordura localizada e ficar lá só gastando sem prestar atenção se você tem matéria-prima para fazer aquilo, até para produzir a energia para você ir até a academia e fazer o exercício. Se você tem o nutriente necessário e importante para estar lá forçando aquele tanto que você está forçando, né? Então é isso que a gente tem que entender. Chegam aqui muitos pacientes que adotaram de andar 50 km de bicicleta todo dia, né? Adotaram de andar, de ir na academia para fazer uma hipertrofia muscular, né? Fazer um musculão. E não para pensar, porque é uma questão de raciocínio, gente, né? É igual a comida. Você come mais do que você vai lá no mercado comprar, daqui a pouco você vai abrir o armário para fazer comida, não tem mais, né? Você tem que ir dosando. Ah, eu já tá quase acabando meu café, meu feijão, meu arroz, né? Minha mistura, minha verdura, então conforme vai acabando, eu tenho que ir lá comprar mais. Se eu comprar excessivamente, vai estragar, vai ser desperdício. Se eu comprar pouco, não vai dar, né? Vai faltar, né? Então, o nosso corpo é a mesma coisa, ele tem uma economia igual à economia doméstica, igual à economia de uma empresa. Uma empresa não pode comprar mais estoque do que ela está vendendo, senão ela vai acabar o dinheiro e o estoque vai estar lá. Também ela não pode comprar menos estoque do que ela vende, senão uma hora o cliente vai querer comprar e ela vai faltar. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo tem uma economia, tá? Você tem que repor o tanto que você gasta e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, vamos lá. Fez um monte de exercício, faz um monte de exercício, tem que medir o potássio. Tem que estar consumindo alimentos ricos em potássio. Quem faz bastante exercício, tá? Porque vai desgastar. Aí você gasta fazendo exercício, vai faltar para o batimento cardíaco. Aí você vai ter parada cardíaca, tá? Vai gastar tudo no exercício, vai faltar lá eletricidade no seu sistema nervoso. Aí o tico e o teco não vai se comunicar e aí você vai ter as disfunções da falta do equilíbrio elétrico do seu cérebro, por exemplo, né? Então a gente tem que cuidar bastante com isso, tá? O potássio é eliminado, o excesso dele, né? Através da urina, do suor e do trato digestivo, né? Entre aspas, intestino. Então, por isso que o excesso,
né? Acaba prejudicando também, porque na hora de ser eliminado, se for muito nesses órgãos, acaba funcionando igual excesso de sujeira no filtro do carro lá, no carburador, né? Você suja igual o filtro do ar-condicionado, né? Como se excedesse ali poeira no filtro do ar e daí não gela mais, né? Então, mesma coisa. Muito potássio eliminado nesses órgãos faz com que sobrecarregue esses órgãos e esses órgãos tenham problemas de funcionamento, tá? É onde tem que desintoxicar daí esses órgãos, se a gente detectar que tem excesso desse mineral no seu organismo, tá? Aí entra as desintoxicações. A falta tem que suplementar. O excesso tem que fazer o que, Fernanda? Desintoxicar, né? Tudo que está faltando a gente suplementa, tudo que está excedendo a gente desintoxica. Então, gente, vamos pensar, tá? Vamos pensar e vamos aprender aqui com a Isa, né? Tudo que tem falta a gente suplementa. Basta suplementar, Fernanda? Não, tem que equilibrar a absorção, não é isso? Que a gente equilibra fazendo o quê? Equilibrando a frequência Hertz, tá? Por isso que se fala muito, Fer, que quem come uma banana por dia vive 100 anos. Muitos velhinhos, quase centenários ou centenários, eles falam que quando perguntam qual é o segredo de você envelhecer saudável sem ficar gaga, porque o potássio é muito responsável pelo sistema nervoso, né? E muitos relatam que comer uma banana por dia, né? Não é só a banana, tem tipo de sangue que não pode comer banana, mas tem outros alimentos que nós vamos falar já já que são responsáveis pelo potássio, tá? Então, tá com o potássio em dia no nosso organismo é um envelhecer saudável, tanto mental quanto físico, de estrutura física, orgânico e esquelético e muscular, tá? Então, é isso que a gente precisa compreender, tá? Estados corporais, tá? Alguns medicamentos afetam o movimento do potássio, tá? Então, tipo diabetes, pressão alta, alguns estados corporais, intestino preso, rim funcionando mal, afeta o movimento do potássio, de ele produzir eletricidade, de ele contrair e descontrair músculo, tá? E alguns medicamentos, tá? Tem medicamentos que interferem no trabalho do potássio. Entra lá o pezinho com carinha assim, aquela pezinho que eu desenhei aqui, né? Todo bonitinho dentro do corpo, querendo ir lá e deixar você bem, né? E aí você pega e toma alguns medicamentos que vai fazer com que ele não consiga trabalhar, tá? Aí, bal, né? Todas as funções excelentes do potássio, inclusive de envelhecer saudável, construir massa muscular, ter energia para fazer o exercício, né? Vamos lá. Ele é essencial para manter a saúde dos ossos para o treino, tá? Muita gente começa a ter problema mesmo de óssea, tá? De coluna, de articulação, de quadril quando começa a fazer o exercício. E não é pouco não, é muita gente, tá? E o potássio, ele é muito responsável pela estrutura óssea também. Lembra que junto com o sódio, o cálcio e o magnésio, eles fazem função, eles trabalham juntinhos. A gente precisa dos elementos, tá, ao mesmo tempo, para a gente poder ter estrutura para fazer um treino, tá? E o potássio, ele é importantíssimo junto com esses outros minerais para a gente ter saúde óssea, muscular, elétrica, de energia, tá? Para poder fazer o treino, fazer massa muscular, perder gordura localizando. Fonte de potássio, né? Banana, para quem pode, para o tipo de sangue que pode. Limão rosa, todos os tipos de sangue pode, tá? Laranja nem todos, que na laranja tem também, mas nem todos podem, ó, não pode. Mas o limão rosa, todos os tipos de sangue pode. Melão, tá? Também não pode para todos os tipos de sangue, é riquíssimo em potássio. Tomate, também tem que ver lá no seu tipo de sangue. Feijão, aí cada tipo de sangue tem o seu feijão, que pode, que não pode, mas é rico em potássio.
O linguado, que se não me engano pode para todos os tipos de sangue, o salmão para todos os tipos de sangue, bacalhau e frango caipira, tá? Até um pouco na carne vermelha. Então, todos ricos em potássio, tá? O potássio, ele é fonte de autoestima, de foco mental para cumprir objetivos, tá? Então, uma das coisas, às vezes, de você estar com a estima baixa, não vou falar que é o principal, mas uma das coisas, e você não ser focado, disciplinado, tem a ver também com falta de nutrientes. E um deles é o potássio, tá? E então, para você fazer o treino, para você ter foco, para você ter energia, tá, mental, de falar, vou fazer isso e cumprir, você precisa de potássio, tá? Como ele é um eletrólito, então ele também é responsável pela parte elétrica do seu cérebro, tá? E o seu cérebro tem que estar funcionando direitinho para que você possa ter foco, pois responsável pela parte elétrica e também pela função vasodilatadora. Pouca circulação na cabeça, a pessoa fica com sensação de depressão. Pouca oxigenação, que é muito importante a oxigenação para quem faz exercício. Inclusive, Fer, além do potássio, quando a gente faz exercício, a gente precisa respirar direito, tá? Igual quando a gente faz yoga e aprende que a gente precisa inspirar e expirar, tá? De preferência inspirar pelo nariz e expirar pela boca, porque quando a gente inspira e expira só pelo nariz, a gente aumenta a pressão, viu, Fer? Tá? Então, respirar só nasal aumenta muito a pressão. Puxar pelo nariz, soltar pela boca, tá? Então, é muito importante pra gente oxigenar o cérebro, tá? Pra junto com o potássio, a gente ter mais circulação na cabeça e melhor memória, melhor concentração, mais autoestima, mais foco, tá? Então, tudo isso é importantíssimo pro treino, tá? Importante pro treino não é só tomar whey e ir lá treinar, tá? Importante pro treino é saber se você tá faltando algum nutriente. Hoje nós estamos falando do potássio, tá excedendo o nutriente, porque ele também faz problema, tá? Se todo o nosso corpo está funcionando direitinho, a parte energética, a parte circulatória, de oxigenação, neural, corporal, tudo isso é importante para fazer músculo e perder gordura localizada, tá? Não é só ir fazer o movimento, não, e fazer dieta de caloria, tá? É muito mais que isso, então não se enganem, tá? A gente tem que prestar atenção e ter autonomia sobre o nosso corpo, tá? O potássio regula o nível de açúcar do corpo. Ele regula os picos de insulina, tá? Então, é importantíssimo o potássio para quem tem gordura localizada, tá? Por que localiza gordura no nosso corpo? Vamos lembrar, quando a gente tem resistência insulínica, principalmente excesso de insulina, tá? Criar excesso de insulina faz resistência insulínica. E você sabia que uma das coisas para baixar a insulina, que não pode a insulina ser mais de 5, ela tem que ficar lá entre 4,5 e 5, tá? Mais que 5, seu corpo começa a criar resistência à insulina. Então, a insulina é que leva o açúcar dentro da célula para fazer energia. E aí, quando a insulina está excessiva, a célula acha que vai ter enchente de glicose e ela se tranca. Aí não entra, aí a pessoa fica com baixa de energia e gordura localizada, quando ela tem resistência à insulina. E um dos minerais que regula essa insulina quando está alta demais, adivinha quem que é? Quem que é? Potássio. O potássio! Então, a gente precisa, para perder gordura localizada, ver como é que está nosso nível de potássio e, de repente, se ele está no nível correto, regular a absorção dele no nosso corpo, o funcionamento dele. Que isso a gente faz com os frequenciais, né? Os florais quânticos. Aqui na minha literatura dos frequenciais, como o potássio, né, ou o estelar em forma de floral quântico, ele é responsável pela parte óssea, então ele evita que você tenha artroses, artrites. Então vamos lá. O rim regula o balanço de líquido, tá?
E aí, quando você excede de potássio, que ele vai para o rim, aí você tem retenção de líquido também, tá? Então, a gente precisa, para não ter retenção de líquido, tá? Ter potássio, e não só na quantidade certa, mas frequencialmente trabalhando, tá? Sendo absorvido pelo corpo. O que desequilibra a frequência Hertz do corpo, que faz os nutrientes não ser usados pelo corpo de forma correta, ou que faz com que ele não entre dentro da onde ele tem que entrar, seja célula de pele, de músculo, de osso, né? Ou de funcionamento emocional. Ou emocional, né? Mas olha só, sem o potássio, por exemplo, a parte neural também fica desequilibrada, que desequilibra o emocional. Então, por isso, Fernanda, que a gente fala dentro de naturopatia que não dá para tratar separado, né? Uma coisa interfere na outra, a outra interfere no um. Então, a gente precisa tratar junto, né? A falta de potássio leva ao estresse, o estresse leva o corpo a mudar as frequências celulares e não absorver mais nutrientes, inclusive o potássio, né? Então, a gente tem que regular meio que os dois ao mesmo tempo para a gente conseguir um resultado, para que um não atrapalhe o processo do outro, vamos falar assim, né? Então, vamos lá. Na parte de suplementação, tá? Então, a gente tem, né, os suplementos, de preferência, usar sempre suplemento quelado, tá? Porque o ponderal sem estar quelado, às vezes ele só deposita no corpo e não é absorvido, tá? Muita gente toma cálcio e o osso continua fraco ou enfraquecendo cada vez mais. Muita gente toma vitamina D e cadê a vitamina D? Não aumenta. Muita gente toma colágeno e continua perdendo cartilagem ou continua enrugada, né? Porque o corpo não absorve, tá? Então, a gente tem que tomar suplemento que é preparado no laboratório de uma forma que o corpo absorva. Às vezes, Fernanda, pode falar. Isso, eu conheço uma pessoa que tá andando de bicicleta. Sim. E recentemente sentiu dor nas costas, foi Sim. ver, era um começo de uma artrose. Sim. E um profissional da área da saúde receitou colágeno. Uhum. Funciona? Só o colágeno não, precisa também do colágeno para a estrutura do osso, mas precisa do colágeno junto com outras coisas. Às vezes o paciente fica meio estressado com a gente, né? Essa é a palavra, né? Porque a gente dá um monte de coisa ao mesmo tempo para a pessoa tomar, porque infelizmente é assim que o corpo vai melhorar. Por isso que os nossos tratamentos têm melhoras assim muito rápidas, né? A pessoa já vê resultado em poucos dias. Por quê? Porque a gente está suplementando de uma forma correta, onde um suplemento está tendo o outro para poder fazer a absorção, porque tem muito disso, tá? O colágeno precisa de outras coisas para ser absorvido. A maioria dos colágenos que o pessoal toma, que é caro, não vai fazer diferença nenhuma no corpo. Inclusive fizeram um teste de laboratório e não fez diferença, entende? Porque não é só o colágeno, tá? Tem que ter outras coisas em equilíbrio no corpo para aquele colágeno ser absorvido. E é isso que as pessoas têm que entender para não ser enganado, não ficar gastando dinheiro, né? Aí a gente passa um tratamento, as pessoas acham que é muita coisa e fica até caro, mas às vezes não fica tão caro. Pro tanto de dinheiro que a pessoa está pagando caro num produto que não está fazendo nada, né? É só propaganda, né? Não tem outro efeito além de psicológico, que é a propaganda, né? Então é isso que a gente tem que entender. Então, assim, o suplemento, por isso que às vezes a gente fala até para o paciente muito de marca, não é que a gente está ganhando comissão não, viu gente, não tá. Por isso que a gente pede para comprar nas casas de produtos naturais que a gente fala, porque o pessoal já é instruído a vender determinada marca, que é até antiético a gente colocar a marca na receita, só que não funciona tudo igual, dependendo do formato que ele é feito, processado, aquele suplemento, aquele fitoterápico no laboratório, ele também não vai fazer efeito. Ele tem até o nutriente lá dentro, mas não vai ser absorvido. Então, tem marcas que prestam atenção nisso, tá? Que você vai tomar e o seu corpo vai usar aquilo que você está tomando. Então, não é só ir lá no vidrinho, mas esse fitoterápico custa tanto. Lá na farmácia, o Centrum é mais barato, fica mais barato.
mas o centro absorve só 10%. Às vezes, um fitoterápico bem feito no laboratório, ele absorve 70%, 80%, 90%. 100% não existe, né? Mas tem uma absorção bem melhor, né? Então, às vezes, você está pagando mais barato e está ficando caro, porque tudo que o corpo não absorve, ele deposita. E aí, a gente está vendo aqui, já vimos com o magnésio, agora com o potássio, que o excesso também faz mal, tá? E quando você toma uma coisa sintética, ele mais deposita do que absorve. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, gente. Isso é a nossa dica de hoje, tá? Prestem bastante atenção. Não é só ir lá e tomar. Tem que ver o exame, se tá tudo certo. Tem que ver se tá absorvendo ou não. Tem que ver se essa linha, tá? Foi preparada de forma que seu corpo absorva, né? Então, tem que ter um frequencial para ter a absorção. Tem que ser quelado para que é uma melhor absorção. Sempre que for manipular, pede sempre o nutriente quelado, né? Então, essa é a nossa dica. As frequências, então, a gente falou do estelar, né? Que é a frequência do potássio. Quando a gente toma um frequencial, tá? Você pinga 10 gotinhas ou passa o gel do frequencial, 10 segundos ele tá em todas as células do seu corpo. A gente fala que ele percorre mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo no corpo. Isso a gente já mediu, tá? Tipo, pegar um frequencial de coração, Fer, colocar uma pessoa que tem disfunção cardíaca no eletrocardiograma, e aí a gente pinga o frequencial, menos de 10 segundos o eletro fica certinho. A gente já fez isso também com o Neurovit no eletroencefalograma, que o Neurovit é para equilibrar o ritmo neural, né? Então a gente põe os eletrodos, tá tudo disfuncionado lá o cérebro da pessoa, você pinga o Neurovit ou o Mentalis ou o Consciêncios, menos de 10 segundos equilibra o eletro. Então a gente faz teste disso, tá? Nas aulas, tá? Quando a gente tem aula e curso. Então é assim que o frequencial funciona. Então é importantíssimo. Tem um paciente meu, Fer, bem já de longa data, ele manda até todos os funcionários aqui para socorrer, ele não manda para o médico, primeiro ele manda aqui, aí se a gente falar que precisa ir para o médico, ele manda no médico, é muito legal. E aí, ele falou assim um dia para mim, isso há muitos anos atrás, Isa, eu acho que o futuro é a medicina natural. Eu falei, não, o futuro é a medicina frequencial. Cada vez mais nós temos equipamentos, aparelhos e interferência. Lembra que o potássio regula a parte elétrica do nosso corpo? Nosso corpo ele tem frequência igual do fio, tá? Elétrico igual do celular, tá? Ele tem frequência Hertz. Nosso corpo igual a onda de rádio, né? Tem frequência Hertz. Então, o que acontece? Todos os aparelhos que têm frequência Hertz, Fer, interferem na nossa frequência Hertz. E o potássio é importante para equilibrar a frequência Hertz das nossas células, tá? Então, o que a gente precisa entender, tá? A gente tem menos potássio e mais coisa que desequilibra. Por isso, gente, que vocês têm que entender esse assunto, para vocês entenderem a importância. Nós temos um mundo que só desgasta a gente, que deturpa o nosso funcionamento orgânico, e a gente não tem a consciência do que é importante para fazer um contrabalanço de tudo que o mundo leva, e fatalmente a gente não tem como escapar. Eu falo que eu tento me alimentar bem, eu tento suplementar, eu tento fazer tudo que eu posso. Eu não consigo ficar com o corpo 100%, por quê? Porque tem um monte de coisa externa que eu não controlo, que fica me estragando. A gente fica se consertando, mas tudo bem. Pelo menos se a gente sabe fazer uma contrapartida, né, Fernanda? Pelo menos a gente fica melhor que a maioria. Agora imagina, só descontrolar, sem nada para controlar. Aí a gente está pedindo para ficar doente, para envelhecer antes da hora, para ter mesmo artrose, artrite, um monte de gordura localizada, né? Então, a gente precisa ter essas compreensões do nosso organismo e do mundo externo, né? O que ele faz com a gente e como a gente pode compensar, para pelo menos ficar aí, né, numa balança onde a gente pode viver um pouco bem. Concorda, Fer? Sim. Né? Então é isso que a gente precisa entender, tá? E, gente, o mais importante, monitorar com exame, tá? Isso a gente bate na tecla, porque dá para ter um parâmetro legal, tá? A gente já olha a pessoa e meio que sabe o que acontece.
mas se a gente puder confirmar lá no exame, principalmente quem não é terapeuta, quem não consegue fazer a leitura de sinais do corpo, né? E aí consegue, de repente, no exame, saber se está excedendo, daí desintoxicar, se está faltando, suplementar com frequencial, com ponderal e de preferência o ponderal quelado. Certo, Fernanda? Certo. Alguma consideração? Não. Não? O povo ficou caladinho hoje, será que é porque é segunda-feira, todo mundo tá de ressaca do domingo, do sábado, né? Gente, muito obrigada pela presença, gratidão, Fernanda. Muitas boas energias para vocês, que vocês possam aí se deliciar e aprender e ter mais saúde, todo mundo ficar jovem, feliz, né? E junto com jovem e feliz, mentalmente saudável, mais alegre, autoestima alta, porque quem tá bonito tem autoestima, né? Mas quem tá bonito com alicerce, né, Fernanda? Quem tá bonito com músculo porque tem os nutrientes, né? Quem tá bonito porque não tem gordura localizada, porque o seu metabolismo tá funcionando direitinho, tá? E é isso aí. Grande beijo, fiquem com Deus, um excelente dia. Amo estar aqui com vocês, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.